Amados irmãos e irmãs, paz e bem, para quem não me conhece, eu sou o Padre Fábio, sou padre aqui na Diocese de Patos, na Paraíba, sou professor de Teologia Patrística, professor de Antiguidades Cristãs, grego antigo e latim clássico. Sou também professor de História da Igreja Antiga. E hoje gostaria de dizer algumas palavras para vocês sobre a Mariologia, partindo, é claro, dos ensinamentos dos Santos Padres, que é a minha área. Quero acolher a vocês com alegria e dizer que sejam muito bem-vindos a este canal. Você pode ativar o sininho para nos ajudar e, se você não nos segue, comece a nos seguir, tá bom? Neste canal existem outros vídeos de patrística que você vai gostar bastante. Antes de entrar verdadeiramente na patrística, gostaria de partir de uma pergunta. Uma pessoa certa vez me veio ao encontro e me disse: Padre, gostaria de entender essa devoção e esse amor que vocês têm à Nossa Senhora. Como começou tudo isso? Como surgiu esta devoção à Nossa Senhora na Igreja Católica? Ela não era católica fervorosa, não é? E até frequentava a Igreja Evangélica. Então ela me veio com essa pergunta e dali surgiu um diálogo. O que eu disse para ela? Olha, a devoção à Nossa Senhora começou na cruz. Quando Jesus disse, estavam ao pé da cruz a Virgem Maria e São João, o discípulo que Jesus amava, e Jesus disse: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E diz o texto, desde aquele instante, João, o apóstolo amado, acolheu naquilo que era seu. O Papa Paulo VI recorda este momento dizendo: não é possível ser um bom cristão sem ser mariano. E o mesmo Papa Paulo VI diz: desde a cruz, todas as gerações de discípulos de Cristo acolhem em casa a Mãe de Deus. Orígenes, padre dos primeiros séculos, diz o seguinte, que todo bom discípulo de Cristo deve fazer essas duas experiências que João fez. Primeiro, da última ceia, reclinando a cabeça no ombro, no colo de Jesus, para escutar as verdades eternas. E a segunda experiência é acolher Maria naquilo que é seu. E daí nós entendemos que a devoção a Maria Santíssima é algo desde o princípio da Igreja. Maria foi sempre tratada com muito amor e com muito zelo pelos apóstolos. Há livros antigos que dizem que Maria era chamada de mãe pelos apóstolos e eles tinham por ela um grande respeito. No dia de Pentecostes ela estava lá, na igreja que estava nascendo, pedindo que viesse o Espírito Santo para animar aqueles apóstolos que estavam tão desanimados após a morte de Cristo e ainda confusos, que o Espírito Santo viesse sobre eles. Interessante que um dos livros apócrifos antigos, falando sobre a Assunção de Maria, diz que a Virgem Maria, no dia em que ela estava já de cama, não é, idosa, então ela teria pedido a Deus uma graça de reunir os apóstolos ao redor da cama, para que ela pudesse conversar com eles e ouvir deles coisas que ela não teve oportunidade de acompanhar da vida de Jesus, porque nem sempre ela esteve presente em tudo, não é? E ela teve essa graça, escutar esta narrativa, não é, dos apóstolos. Então Maria, desde o princípio, ela é venerada, ela é acolhida, ela é tida como, não como um personagem qualquer, mas como a Mãe de Deus. Mãe de Deus e Nossa Mãe. Isso foi depois definido como dogma, mas antes já era verdade professada pelo povo de Deus. Nós temos ao todo mais de 100.000 templos dedicados a Nossa Senhora no mundo inteiro, vejam vocês. Não há uma só paróquia que não tenha uma capela, pelo menos, dedicada a Nossa Senhora. E essa devoção passa pelo cuidado que o povo tem nas casas. Existem imagens da Virgem Maria, cidades que receberam o nome da Virgem Maria, praças, comércios, lugares frequentados pelas pessoas que receberam estes nomes.
nomes e títulos de Nossa Senhora. Ao todo, Nossa Senhora recebeu ao longo da história mais de 900 títulos. Alguns vieram da própria Bíblia, outros das aparições e outros de certas situações em que ela foi invocada e pôde exercer a mediação e a intercessão naquela ocasião. Quando nós rezamos a ladainha, nós falamos ali ou invocamos mais de 40 virtudes da Virgem Maria. Então Nossa Senhora não é para nós só, digamos assim, fonte de bênção, de graça, mas é fonte de virtudes. E o bom cristão deve ter sempre a recordação da Virgem Maria diante dos seus olhos. Doravante, todas as gerações, disse ela, me chamarão de bem-aventurada, ou me chamarão de feliz, bendita, não é? E nós, como parte destas gerações, iremos também chamá-la de bem-aventurada. Os papas foram devotos da Virgem Maria, os santos, e dizem, tem textos belíssimos sobre a Virgem Maria, inclusive dos santos padres, sobre o momento em que o anjo visitou a Virgem Maria, o arcanjo Gabriel, né? Que os anjos rezavam, os antigos também rezavam, aqueles que estavam na mansão dos mortos rezavam. Há textos belíssimos para falar desse amor da Igreja ao longo dos séculos pela Virgem Mãe de Deus. Começaremos a nossa jornada olhando, contemplando um texto de São João Crisóstomo. São João Crisóstomo fala que Deus usou aquilo que estava já no Gênesis, de maneira agora contrária com a graça, para modificar aquilo que o homem pôs a perder. São João Crisóstomo diz: tudo começa com uma árvore, tudo começa com uma mulher e ao mesmo tempo com um anjo e com um fruto. No Antigo Testamento, no Gênesis, esta árvore é a árvore proibida e o fruto também proibido, claro. Não é? No Novo Testamento, a árvore é a cruz e o fruto será o próprio Cristo, dado como fruto para a vida do mundo, Eucaristia, da qual nós recebemos todos os dias quando vamos à missa, não é? Depois é interessante esta questão, uma virgem, Santo Irineu dirá algo parecido. Santo Irineu vai fazer um paralelo com 14 pontes de paralelo, não é? 14 pontos, não é? Então São João Crisóstomo fala dessas realidades. Havia um paraíso que foi perdido, havia uma virgem que estava prometida em casamento a um homem, havia também um anjo decaído que veio para falar a esta virgem, e uma árvore, e tudo começa ali com a desobediência daquela mulher. Puseram o paraíso a perder, perderam o paraíso. E agora no Novo Testamento nós devemos contemplar uma outra mulher, que não é mais Eva. Eva significa mãe dos viventes, mas a mãe dos viventes pôs os viventes a entrar no caminho da morte. Agora virá uma nova mãe dos viventes. A mãe dos viventes é a Virgem Maria, a nova mãe dos viventes. Ave, ó Maria, não é? E a Virgem Maria dará ao mundo o seu fruto bendito, o Jesus, não é? É interessante que Santo Éfrem de Nízibe faz uma alegoria ou traça um quadro, porque ele era poeta, e ele traça um quadro bem interessante, no qual ele faz como que uma pintura. Ele diz que Eva e Adão choraram durante séculos aos pés da árvore na qual eles pecaram, ou a porta do paraíso, se quisermos entender desta maneira. A porta do paraíso perdido, choraram durante séculos, até o dia em que Jesus se encarnou no ventre da Virgem Maria e a esperança foi recuperada. E assim eles puderam agora não mais chorar, mas sorrir.
O cardeal Ângelo Comastri fala um pouco sobre isso, dizendo que por meio de uma mulher veio o sofrimento, a lágrima, a dor, a perda do paraíso. Por meio de outra veio a recuperação do paraíso. Pois bem, então partimos de São João Crisóstomo para entender esta história que passa pela Virgem Maria e pelo seu sim. Santa Teresa do Menino Jesus diz: é belo venerar a Virgem Maria, porém, melhor ainda, é venerar Maria imitando as suas virtudes. Não basta apenas admirar Maria, não é? Admirar, mirar, olhar, não é? Profundamente, mas é preciso que esta admiração se torne também desejo de imitar as suas virtudes. A devoção a Maria nasce ao pé da cruz, entre os apóstolos e discípulos de Cristo. É interessante perceber nessa construção que é feita, que o demônio não entra no paraíso escondido ou pela janela, ele entra pela porta da frente. E daí caberia uma grande reflexão, que não é o tema do momento aqui, mas o demônio, quando quer entrar na nossa vida, ele é orgulhoso, ele procura entrar pela porta da frente. Através de um amigo que lhe é apresentado, e você pensa que é uma pessoa boa, no final, esta pessoa pode desmontar a sua vida. Através de uma pessoa que entra na sua vida, você pensa que é a melhor pessoa do mundo, de repente ela destrói o seu matrimônio, e assim por diante, não é? Entra como se fosse uma coisa boa, depois se revela como algo não tão bom. Pois bem, olhando para a patrística, não é? Olhando agora para Éfrem de Nízibe, nós encontramos um texto belíssimo sobre a Virgem Maria. É claro que os padres da igreja, não é que eles sistematizaram o conhecimento sobre a Virgem Maria, mas toda a Mariologia, ela está ligada à Cristologia, né? Mesmo a declaração do concílio de Maria como Theotokos, a Mãe de Deus, mesmo essa declaração não foi uma declaração pensada, digamos assim, e organizada em vista da Virgem Maria, mas tudo isso foi pensado a partir de Cristo. Quem é Cristo mesmo? Sobre a grande questão era a questão da encarnação. Então nós temos aí toda esta questão para ser aprofundada. Éfrem de Nízibe diz: Maria trouxe o medicamento que a humanidade precisava, a humanidade que estava doente e decaída. O Senhor se fez servo nela. Então Éfrem diz: em Maria toda a ordem das coisas foi alterada. Aquele que é Senhor se fez servo nela, através dela. A palavra veio através dela e no seu ventre se fez silêncio. O pastor veio através dela e se fez cordeiro. Aquele que alimenta todas as coisas foi alimentado por ela. Chorou no seu colo, nutriu-se do seu leite. Em Maria, dirá um outro teólogo antigo chamado Balágio Sírio, em Maria todos os enigmas do Antigo Testamento foram decifrados. E aqui eu vou tomar o texto realmente tirado dos hinos e das orações deste Balágio Sírio. Ele diz: Virgem Maria, sois bendita, porque em ti todos os enigmas antigos encontraram solução. Moisés te representou na sarça ardente. Interessante, porque também os outros padres do Oriente dirão isto, não é? Que Maria acolhe a chama, aquele que se diz: eu sou a luz do mundo, não é? E aquele que me segue não andará nas trevas. Então Maria acolhe essa chama sem queimar-se. É belo isso. Ela é então a sarça ardente, né?
entre aspas, não é? É toda uma linguagem simbólica. Ela é a nuvem, não é? Ela é ao mesmo tempo a escada representada por Jacó. Jacó fala de uma escada, não é? De uma escada por onde os anjos desciam e subiam do céu. Maria é a escada por onde nós subimos a Deus e Deus vem até nós também. Davi antecipa a imagem da Virgem Maria na Arca da Aliança, quando procura fazer esta arca de madeira nobre, da madeira mais nobre possível. Maria, escolhida entre todas as mulheres. Ezequiel representa Maria na porta fechada e lacrada. Maria é esta porta fechada e lacrada. E, digamos, e como ela é virgem antes, durante e depois do parto, os santos padres dizem, assim como a luz do sol atravessa um vidro sem rompê-lo, assim o Espírito Santo engravidou a Virgem Maria. Continuaremos no próximo vídeo esta reflexão sobre a Virgem Maria, segundo os santos padres da Igreja.